Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a proteção de São Miguel Arcanjo possa invadir o seu coração, a sua casa e te dê muita paz. Eu estava aqui há poucos minutos no Facebook e chegou uma pergunta de um irmão para mim e ele questionava perguntando qual foi o maior motivo de eu ter deixado de ser protestante. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Silveira, sou um missionário católico que já fui diácono na Assembleia de Deus. Sou ex-protestante, hoje católico e defendo a minha fé. E esse irmão me fez a pergunta por quê? Qual foi o maior motivo de eu ter largado o protestantismo? Bom, o fato do protestantismo já ter chegado com 16 séculos de atraso na história também foi um dos fatos que me fez reconhecer que o protestantismo não prega o verdadeiro cristianismo, certo? O protestantismo nasceu em 1517 com Martinho Lutero e já chegou com 16 séculos de atraso, 16 séculos depois de Cristo. E um dos maiores motivos de eu ter largado o protestantismo foi a falta de unidade entre as denominações protestantes. Se você comparar a Assembleia de Deus, ela prega um Jesus, já os adventistas pregam outro Jesus. Os adventistas pregam um Jesus que proíbe se trabalhar dia de sábado, já os assembleianos dizem que isso é permitido. Se você comparar o Jesus pregado nos Testemunhas de Jeová com Jesus pregado na Universal do Reino de Deus, você vai notar a grande diferença. Ou seja, existem mais de 35 mil denominações protestantes no mundo inteiro, cada uma pregando um Jesus diferente em cada esquina, cada uma usando a Bíblia Sagrada e cada uma se dizendo ser a certa. Eles até usam alguns textos da Bíblia Sagrada, só que eles distorcem o verdadeiro sentido do texto. Eles pregam o livre exame das Sagradas Escrituras, que cada um pode entender a Bíblia. E isso faz que a cada dia o protestantismo se destrua, gerando cada vez mais novas denominações, dizendo que são uma renovação das mais antigas. Ou seja, o protestantismo não tem lógica teológica, porque cada denominação vai dizer uma coisa diferente umas das outras e cada uma vai se dizer se acerta. Então, um dos fatos de eu ter largado o protestantismo é isso, a falta de unidade entre as denominações protestantes. E a palavra de Deus diz que só existe uma só fé. Você pode ler o capítulo 5 de Efésios, vai nos ensinar claramente isso. Você pegar 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar isso. Romanos capítulo 16, do versículo 17 ao 18, condena essa questão da divisão que existe no protestantismo. Então, um dos maiores motivos também de eu ter largado o protestantismo foi esse. Tem também a desonestidade que existe no protestantismo de acusar a Igreja Católica de algo que ela não faz. Por exemplo, os protestantes dizem que a Igreja Católica ensina o povo a adorar a imagem. E isso é uma mentira. Pois se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, que é o Catecismo, o livro, onde ensina a doutrina da Igreja, baseado na tradição da Igreja, na Bíblia Sagrada e no Magistério, certo? No Catecismo não tem ensinando ninguém a adorar imagens. Então o protestantismo acusa a Igreja de algo que ela não faz. Pois se os protestantes dizem que a Igreja Católica ensina o povo a adorar a imagem, eu desafio qualquer protestante a me mostrar um documento de algum papa ensinando que se deve adorar Maria, que se deve adorar uma imagem, que se deve adorar um santo, que se deve adorar um anjo. Ou seja, que se deve adorar aquilo que está representado ali na Igreja Católica, ou seja, das imagens sagradas. A Igreja nunca ensinou isso. Nós adoramos unicamente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Igreja nunca ensinou a adorar a imagem. Que isso fique na sua mente. Eu desafio qualquer protestante me mostrar um documento de algum papa dizendo: adorem Maria, adorem os anjos, adorem as imagens. Duvido algum me mostrar. Não existe. Então o protestantismo nos acusa de algo que nós não fazemos. E diversos outros motivos também me fez levar a sair do protestantismo. Então, assim, eu espero ter respondido a sua pergunta, certo? No decorrer do tempo eu estarei aqui gravando outros vídeos falando em relação à apologética, defendendo a fé católica, e tenha certeza
que todos esses argumentos dos protestantes nós conseguimos refutá-los, porque são argumentos vazios, são argumentos que não têm lógica, certo? Se você vê a resposta da Igreja Católica a isso, você vai ver verdadeiramente que nós estamos defendendo a verdade. E a Igreja é coluna e sustentáculo da verdade, já diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então a Igreja, por ser coluna e baluarte da verdade, nós acreditamos nisso firmemente. Por ela ser a coluna e baluarte da verdade, jamais ela poderia se misturar com o erro. Jamais ela poderia se corromper. Imagine só que durante 16 séculos, então, o povo do cristianismo estava enterrado no erro. Se os protestantes, então, estão com a razão, estão com a verdade, antes de 1517, onde estava a verdade, então? Será que durante esse tempo todo o mal prevaleceu? Se caso você seguir a ideia protestante, você vai dizer, então, que Jesus errou em dizer que as portas do inferno jamais prevaleceriam na igreja? Será que Paulo errou lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, de afirmar que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade? Como é que pode a coluna e sustentáculo da verdade se envolver com mentiras? Isso é impossível, porque quem assiste à igreja, quem guia a igreja, quem está presente na igreja é o Espírito Santo. Por isso que a igreja é imaculada e tudo que ela ensina é a verdade. Ela não se corrompeu durante 16 séculos, pelo contrário, sempre foi pura, imaculada e sempre vai ser. Jesus fala isso, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Leia em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 19, que você, na sua própria Bíblia protestante, vai poder reconhecer isso claramente. Veja nas suas Bíblias, vocês que são protestantes, essa passagem, claramente nós podemos ver ali a santidade da igreja e que Pedro foi o primeiro Papa. Estarei aqui gravando outros vídeos para vocês e mostrando o porquê que deixei de ser protestante. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a Virgem Maria vos guarde. Amém.